Eu acho que se fizessem hoje um plebiscito no Brasil, a gente sabe muito bem que as regiões se separariam. Claramente isso aconteceria. E eu entendo quem tá com raiva. Eu entendo um catarinense ou um paranaense putos, porque não tá valendo a pena sustentar essa brincadeira. O que acontece com as pessoas desses estados mais pobres? Além de viver mal. Tem a pessoa que vive mal e fica no próprio município. E aí o auxílio canta, é bolsa cantando. E aí o cara fica quieto no próprio município. Às vezes faz nada, coçando o saco. Às vezes faz um bico. Aí o cara arruma um emprego na prefeitura. Agora, outra coisa acontece. Tem uma parte dessas pessoas que simplesmente vão embora e se mudam para outros estados. E ao se mudar para outros estados, elas exercem pressão nos serviços públicos dos outros estados. Às vezes elas não são absorvidas como mão de obra. E elas levam parte de uma cultura que elas infelizmente estavam inseridas. Uma cultura de baixa produtividade, de pouco respeito à individualidade, ao espaço alheio. Uma cultura comunitária esfacelada, porque ela vem, vamos dizer, de uma região oriunda de relações muito simples e, em geral, exploratórias entre classes. Aí esses caras vão para outros lugares, que é o que está acontecendo em Florianópolis, que está acontecendo em Santa Catarina. E aí você começa a desconstruir o ambiente daquele lugar, ou uma sociedade baseada em confiança, minimamente, isso é difícil ter no Brasil, mas minimamente. E aí você destrói a qualidade de vida dessas pessoas, porque o lugar mal tocado, que recebe o grosso do dinheiro, exporta uma população, às vezes pessoas de boa fé, muitas vezes pessoas de boa fé que estão procurando uma vida melhor, mas muitas vezes pessoas de má fé. E aí você fica nesse espalhamento e você fica num seguinte jogo. Se você pertence a um estado que faz a lição de casa, se você tem gestores públicos que mal e porcamente fazem a lição de casa, se você é um cidadão que faz a lição de casa, se você respeita o teu vizinho e tal, sua cidade vai bem, o IDH cresce, começa a aparecer, aí começa a vir pessoas de outros lugares, de lugares que não fizeram a lição de casa, aquele lugar que não fez a lição de casa vai receber mais dinheiro, porque ele tá sempre precarizado, aí você começa a alterar seu modo de vida nesse lugar, que tá melhor, por conta dos erros cometidos nos outros lugares. É certo isso? É correto isso? Você tem um vídeo aí que eu te pedi pra você pegar no Líderes? Esse aqui? Veja isso. Me falaram que não é de agora, enfim, mas vejam esse vídeo. Vejam esse vídeo. Quando não é de agora, não é dessa semana. Acho que faz 2 meses. Estamos invadindo, vamos construir uma favela aqui nessa montanha. Vocês disseram que não tinha invasão aqui em Santa Catarina. Ali já tá esteira. E aqui tá sendo roçado. Já vamos meter peixe. E aí, tem invasão ou não tem? Tem mesmo, aqui ó. Esse aqui que é o responsável aqui, ó. Estamos invadindo, vamos construir uma favela aqui nessa montanha. Construir uma favela nessa montanha. Isso é um vagabundo. Esse cara tinha que estar em cana. Cana. Só que no Brasil, tipo, isso aí é... Ah não, mas veja só a importância da ocupação. Tem movimentos sociais baseados nisso. O movimento do Boulos é baseado em invadir terreno alheio e fazer favela. Aí essa favela, a posteriori, é entregue o comando dela, obviamente, pra uma facção. Tanto que as relações entre o PSOL, curiosamente, e as facções são as melhores possíveis, né? Ambos fazem gestão de pobre. Ah, vou fazer a minha gestão de pobre aqui. Então ali, sai o cara do Pará, o estado dos mais precários do Brasil. O cara sai de lá pra ser vagabundo em Santa Catarina. Aí o catarinense fica puto. Ah, não, mas é xenofóbico, ele é nazista. Que a esquerda adora falar, esses nazistas de Santa Catarina. Fala um vagabundo. Vai lá fazer favela. Que é isso? E não só isso. Cadê aquele outro vídeo que o... Pega o vídeo ali, por favor, do nosso querido Matheus Batista, Riso. O vídeo que ele fez, até ele fez collab comigo, bota lá. Estão falando que esse vídeo é fake. Se for fake, beleza. Ó, graças a Deus, vídeo fake. Agora, o que eu vou te mostrar não é fake. Esse aqui, Joinville virou alvo de inveja. Aqui! A gente já esse aqui. Já? Já. Que esse, só mostra o começo. É esse tipo de energia errada. Aqui com ferro, ferro e com ferro será ferido. Eu vou pra Santa Catarina, vem-te embora e traz teu título de eleitor junto, vem-te embora. Cara, é mentalidadezinha de vagabundo mesmo, né? Sabe por quê? Aqui os caras estão ficando com medo da gente. Vocês pensam que vocês são quem? Santa Catarina Esse é o de ponto. vocês, não. E aí eu faço esse vídeo e peço até pra cortar e colocar lá no Pará. Eu vivo falando do Pará. Pará é um dos estados hoje que eu mais falo.
É correto um estado com a potencialidade que o Pará tem ser hoje um exportador de gente decente e gente indecente também? É correto? É correto Belém ter mais de 50% vindo com favela? Um lugar exuberante do ponto de vista da natureza, que tem talvez uma das 3 melhores culinárias do Brasil. É normal um lugar desses ficar exportando ad eterno sua própria população. E é normal a população local terminar sempre elegendo as mesmas pessoas. Todo mundo sabe que os barbários são uma oligarquia corrupta. Agora você não consegue, o que eu sei falando com a galera do Pará, não dá nem pra enfrentar os caras. Dá nem pra enfrentar os caras, porque assim, mídia inteira comprada no Pará. Inteira, de cabo a rabo comprada. Os barbários fazem parte daquele tipo de elite, tipo o Romero Jucá, a turma do Renan Calheiros. Toda essa turma que se pendura com o PT. Repara que é aquele MDB que gruda com o PT. Que é o MDB que faz parte daquele pacto que o Romero Jucá fala, junta com o Supremo e tudo. São basicamente os exploradores do Brasil, a massa mais corrupta e suja do Brasil, dona de nacos do nosso território, que rouba e se mantém lá. O Pará tem que se rebelar com essa merda. Tem que deixar de ser submisso. O povo do Pará tem que deixar de ser otário e submisso. Eu juro pra vocês, aquele negócio da COP30, cara, a coisa foi tão louca que eu cheguei a receber ligações. Não, do nada, uma pessoa 011, eu falei, quem tá me ligando? Mas é alguém que eu conheço. Aí quando veio alguém, não, eu sou do Pará, trabalho aqui, você precisa explicar, porque o mundo vai tomar nosso tacacá, o mundo vai conhecer, é a nossa chance, o Rio já brilhou em São Paulo, parece que assim, é minha vez de brilhar, papo de diva pop, sabe? Agora eu vou brilhar aqui. Não dá, cara. Definitivamente não dá. Tem gente que diz que é o seguinte, olha, Renan, a ignorância, meio que você pode mexer aqui e ali, mas você não vai resolver a ignorância e as coisas vão continuar assim pra sempre. Eu não consigo aceitar uma bagaça dessas. Outro dia deram o exemplo do Haiti. Renan, e Haiti, assim, teve a revolução lá, rolou no Haiti, e o Haiti, desde então, assim, ele está em um estado de pobreza extrema até hoje. O Haiti existe uma cultura até agora, tá? De comer bolinhos de barro. A mãe às vezes não tem comida para dar pro filho, ela faz um bolinho de barro. Bota uma graminha, a pessoa fica mastigando barro. Os haitianos, né, não conseguiram sair muito de uma situação, assim, de pobreza extrema. E tem gente que fala, Renan, não há o que fazer no Haiti. Não tem recurso natural, não tem nada. Aquelas pessoas são pobres, ignorantes, violentas, elas estão lá permanentemente se explorando e se matando, não há o que fazer. E aí tem gente que importa esse pensamento pra cá, não há o que fazer com o Brasil. Não há o que fazer com o Brasil? Lógico que há o que se fazer com o Brasil, sim. Lógico que há. E nós vamos fazer. E isso é um reducionismo em que você começa a desistir das coisas. Um sistema de, assim, pra gente entender, sistemas de relações sociais podem ser mais ou menos eficientes, podem ser mais ou menos justos, podem ser mais ou menos corretos. Quando a gente cria um set, né, uma determinada lista, vamos dizer, como se fosse um set de programação, e aquelas pessoas numa determinada comunidade começam a viver um tipo de programação ruim. Eu vou dar um exemplo. Nós brasileiros costumamos levar uns aos outros a erro, porque nós acreditamos que ser sinuoso, ser malandro é uma espécie de uma vantagem. Nos é ensinado isso, a lógica do otário e do malandro. Nós brasileiros achamos que fingir e demonstrar ser é melhor do que ser efetivamente. Nós brasileiros internalizamos certos sistemas de relações hierárquicas e legítimas. E aí nós não conseguimos confiar nos outros. Isso é uma cultura, a gente pode falar, mas é também uma estrutura que é oriunda do nosso processo de colonização, que definitivamente não funcionou. E isso não dá pra ficar sendo, vamos dizer, mantido e comemorado. Isso precisa ser alterado. E não há como não se alterar, não há como se alterar isso sem, em alguma medida, a presença do próprio Estado. Por isso que eu não acredito honestamente aqueles papos. Não, é só deixar o indivíduo livre que vai fazer. Não, o indivíduo ele é parte de uma comunidade, é parte de uma determinada cultura. E se aquelas relações sociais e culturais estiverem acontecendo e não redundem em muita coisa, não imagine que é o Estado o maior do problema.
Também não imagino que o Estado é a grande solução, mas definitivamente ele também pode ser parte da solução e não só parte do problema. O Estado hoje, além de ser parte do problema, ele não auxilia em nada para ser minimamente parte da solução. E nesses lugares mais pobres, mais ainda. Então, a gente pega o exemplo dessas cidades muito pobres, desses municípios todos perdidos pelo Brasil, estados inteiros, regiões inteiras, tá? Em que o nosso recurso das pessoas mais produtivas, ele é vertido lá, é jogado sem nenhuma obrigação de resultado, sem nenhuma obrigação de melhoria. E isso está cobrando um preço geracional. E é um preço que as pessoas na federação estão falando, não vale a pena. Não vale a pena. Quando eu falei esse discurso, ele está começando a ficar cada vez mais forte, que não vale a pena hoje para um brasileiro viver na Federação Brasil, é porque todo mundo está percebendo isso. As regiões já se odeiam, se xingam mutuamente. As regiões mais produtivas já estão de saco cheio de pagar pelas menos produtivas. As regiões menos produtivas não estão dispostas a alterar, inclusive parte da população, o seu modo de vida. E pelo contrário, elas querem mais benesses ou elas continuam votando nas mesmas lideranças. As lideranças, elites políticas desses lugares mais pobres estão felizes com isso. E as pessoas que moram nas regiões mais produtivas votam em otários e picaretas e malandros, a.k.a. bolsonaristas, para ficar claro, tá? Para representar seu interesse. Então é uma coisa maluca, é quase esquizofrênica. A federação não tem mais sentido nenhum. Então, como a federação não tem mais sentido, já as pessoas estão vendo assim, tem crise vindo, crise indo. Cara, e se só se separar? Eu tô vendo essa merda crescer. E é um discurso que no curto prazo vai ser bom pra muita gente. Se você fragmenta toda a federação, certas regiões, pega a região sul, centro-oeste, pega São Paulo também, vão se beneficiar. Eu já vi gente, não, São Paulo precisa do resto do Brasil. São Paulo é um lugar de serviço, tá? Se volta aí 400 bi de arrecadação, acho que até mais, de São Paulo, e fica aqui em São Paulo como orçamento, vira redução de impostos. Pela própria lógica, São Paulo mudaria. São Paulo se tornaria desenvolvido super rápido. Agora, qual seria o preço disso? O preço seremos um conjunto de pequenas nações não muito importantes no concerto das nações. Ah, mas as pessoas, algumas pessoas aqui vão falar, mas Renan, eu só quero viver melhor. E talvez queiram. Por exemplo, se eu for pro Uruguai, realmente vive-se muito melhor. Come-se melhor no Uruguai, anda-se na rua no Uruguai. É uma sociedade mais justa. Chile. Agora, o Brasil, Dom Pedro I, né, os nossos pais fundadores, José Bonifácio, o esforço em manter as colônias portuguesas juntas, ambicionavam um Brasil imperial que projetava poder para o mundo. E não um Brasil, uma nação de pessoas que se odeiam. O Brasil não é para ser um lugar em que o Pará exporta a sua população para Santa Catarina. O Brasil tem que ser um lugar em que o Pará dá certo. O Brasil não tem que ser um lugar em que o Maranhão fica pedindo dinheiro da federação para que seus políticos roubem e a sua população continue semi-alfabetizada. Quando alfabetizada? O Maranhão precisa ser rico e exportar coisas para os Estados Unidos que nem está muito longe dali. Bahia não tem que ver Salvador perder sua população. A Bahia, que sempre foi um dos estados mais importantes dessa nação, tem que voltar a sê-lo. Não era pra ser essa merda que tá. Não precisava ser. Você é um cara de Santa Catarina, você pode viver como alguém em Santa Catarina, numa federação que o cara tá morando lá no Maranhão e ambos estão felizes, cada um com a sua cultura, que será diferente entre si. Será necessariamente diferente entre si. Agora, esse era um desenho de uma nação que projetaria poder pro mundo. O arranjo dela hoje não projeta poder nem pra dentro. E as pessoas se odeiam, os estados vão perdendo as suas identidades. E aí se você abre a boca pra falar sobre isso. Você vê, eu joguei essa, o Ricardo Ribeiro mandou, sempre é bom saber a hora de desistir, bora virar Uruguai. Eu tô vendo isso crescer. Eu tô vendo. Eu acho que se fizesse hoje um plebiscito no Brasil, a gente sabe muito bem que as regiões se separariam. Claramente isso aconteceria. E eu entendo quem tá com raiva. Eu entendo um catarinense ou um paranaense putos, porque não tá valendo a pena sustentar essa brincadeira. Eu entendo o pessoal de São Paulo puto.
Não entendo o gaúcho, porque vamos lembrar, o Rio Grande do Sul é sustentado, assim, o Rio Grande do Sul é dos estados que mais deve pra federação. Minas acho que também tá nessa situação. Então eu olho e eu jogo isso aí. Isso é um problemaço. E num mundo novo que tá pintando, esse mundo aí do Trump, esse mundo que tá pintando do Trump doidaço e tal, meus amigos, esse jogo vai ficar feio. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.